maligna, meu Deus, que toda força contrária, que toda força negativa, meu Deus, nessa noite, ó Pai, bate, meu Deus, em retirada nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, acampa os anjos do Senhor, meu Pai, em volta deste lugar, meu Deus, e fale, meu Deus, com a tua igreja, meu Deus, de forma grande, meu Deus, especial. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos à paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de grande alegria. Estamos novamente unidos e reunidos para juntos louvarmos e agradecer esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós queremos, irmãos, esse bom dia que o Senhor nos deu e a oportunidade de estarmos aqui para adorar a Ele. Bendito em nome santo do Senhor. Cuidado que os irmãos estão sobre vossos pés. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios, capítulo 2. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Amém. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discursos eloquentes, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito. Minha mensagem e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas da sabedoria, mas consistia na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não na sabedoria desta era, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus o revelou em nos por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o seu Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Nos tem dado gratuitamente. Também falamos gratuitamente. Delas também falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Entretanto, verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Porém, elas são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são decididas espiritualmente. Mas quem é espiritual decide todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém decidido, pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus.
Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Os irmãos é conhecedor da palavra do Senhor. E Paulo começa a carta aos Coríntios e ele foi informado que existiam algumas facções dentro da igreja. Os irmãos é conhecedor que Paulo viveu em Coríntios mais ou menos 18 meses, cerca de 2 anos, ele pregando, falando a respeito das coisas de Deus. Um lugar, uma cidade portuária, grandiosa, riquíssima, que onde os poderosos, onde os sábios, onde os gregos, onde os judeus se estabeleciam e faziam cultos de vários deuses, como idolatria, como prostituição, e ali se estabelecia naquele lugar como o centro da capital da sabedoria humana, que eram os gregos e também os judeus, que faziam com que se propagasse tamanha sabedoria humana. E Paulo viu uma oportunidade de pregar naquela cidade de Coríntios. A oportunidade estava aberta, tantas outras casas que ele foi, as cidades que ele foi. Ele viu em Coríntios uma porta aberta e decidiu ficar ali e morar ali por cerca de 2 anos, pregando a palavra de Deus. Foi lá de Coríntios que ele escreveu a carta aos Romanos, e os irmãos bem sabem que primeiro os Romanos tem uma forma de expressar como o mundo dos primeiros cristãos, como nos dias de hoje, não mudou nada do que Paulo estava falando acerca dos primeiros capítulos de Romanos, porque Paulo se espelhava na cidade de Coríntios, tamanha era a imundície, tamanha era o pecado, a idolatria, repito, a prostituição, servindo a outros deuses. De Coríntios, Paulo viu ao seu redor o que tinha na cidade e escreveu a carta aos Romanos, que os irmãos leiam primeiro os Romanos a partir do versículo 18. O que é a capacidade de um ser humano com as suas influências, com o seu pecado, com o seu próprio ego, com o seu próprio eu. E Paulo viu e escreveu a carta aos Coríntios para que a igreja ficasse atenta aos cuidados da sabedoria humana. E Paulo chega na cidade de Coríntios nessa pregação. Se você for ler o capítulo 5 do versículo 9, tem uma carta que ela foi sumida, mas ele faz menção dessa carta. Dito que era uma carta para poder trazer para os irmãos a importância de servir esse Deus, a importância do que é o Evangelho na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele traz as cartas de Coríntios, tamanha a evidência, tamanha a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo para aquele povo. O Evangelho de Jesus Cristo que Paulo começa ensinando para os irmãos de Coríntios. Ele chega dizendo: eu mesmo, irmão, estive entre vocês, não foi com discursos eloquentes, porque Paulo poderia muito bem expressar o que ele era sábio, ele era entendido, ele era catedrático nas suas palavras, mas ele foi bem direto aos irmãos de Coríntios. Não fui para ter com vocês com palavras eloquentes. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que se ele chegasse com a filosofia que ele tinha, talvez os irmãos não iriam entender o que Paulo estava dizendo a essas cartas. No capítulo 1, os irmãos veem que há divisões na igreja, há facções na igreja a respeito da igreja de Coríntios. E Paulo ficou sabendo, Paulo já não estava mais entre os coríntios. Paulo já estava, não se sabe, já estava em outro lugar. Mas ele visitou Coríntios, ficou por 2 anos. Mas ele teve informações de que alguns irmãos faziam confusões dentro da igreja. Repito, nos primeiros cristãos
nos dias atuais de hoje não é diferente. Irmãos, tem uma queda por algo, tem uma queda por A, tem uma queda por B, e com isso, consequentemente, a igreja vai se dividindo, a igreja vai se dispersando, a igreja vai se afundando em seus conhecimentos rasos. Mas Paulo foi bem literal e dizendo que não queria saber de nada dos irmãos a não ser o Cristo este crucificado. Era a essência de Paulo, era a mensagem de Paulo em pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, do qual ele recebeu, no qual ele queria transformar e passar para os irmãos. Por que Paulo chega dizendo isso para os irmãos? A não ser simplesmente não queria saber de A, de B, de C, a não ser Cristo crucificado. Por que Paulo chega, talvez pode ser nervoso, não sei, mas ele fala, eu quero saber dos irmãos a não ser o Cristo crucificado. Por quê? Porque Cristo é o núcleo, Cristo é central, a mensagem da cruz ela é no meio, não está do lado esquerdo, não está do lado direito, não está à frente e atrás. Cristo está no meio. A mensagem de Paulo era Cristo no meio daquele povo. O Cristo crucificado. Não que ele poderia pregar lá só o Cristo poderoso, o Cristo que fez ressurreto, o Cristo que ressuscitou, mas ele estava naquele momento para os irmãos receber o Cristo este crucificado. A obra da cruz de Cristo Jesus. Paulo queria ensinar para os irmãos a respeito de que foi Cristo na cruz para as vidas dele, como foi na vida de Paulo. Paulo foi sincero com os irmãos, porque até então os irmãos estavam dispersos. Uns tinham uma queda para Apolo, outros tinham uma queda para outros apóstolos, outros tinham a queda até por ele mesmo. Então ele chega a falar: acaso foi eu que batizei vocês? Eu não me lembro, eu não fui chamado para batizar. Alguns que eu batizei foram poucos, não me lembre. Mas eu vim para pregar a palavra de Deus a rei de vocês, este o Cristo crucificado. Glória a Deus. Mais à frente, o texto que nós lemos, irmãos, o Evangelho, a gente pode até dividir ele em várias partes, em 3 partes, expressando. Primeiro, o Evangelho, ele centraliza ou é centralizado na morte de Cristo, que é a cruz, como eu disse aos irmãos. Segundo, o Evangelho é a parte do plano eterno de Deus, que está separado em 1 Coríntios 2, 6 e 9. E terceiro, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, que é a terceira parte, de 2 ao 16. E Paulo chega: eu mesmo não tive entre vocês, não fui com discussões eloquentes. Por quê? Porque na cidade de Corinto, para muitos filósofos, Platão, Sócrates, e outros tanto, que influenciavam o povo a viver essa filosofia com as suas sabedorias. E Paulo, chegando em Coríntios, ele enfrentou esse tipo de pessoas. Por isso que ele não poderia chegar para os irmãos e falar com o tipo da filosofia deles, porque eles estavam sendo influenciados e deixando a mensagem de Cristo, que é o primordial, que é o principal, e se deixaram se levar para esse tipo de pregação, para esse tipo de filosofia, para esse tipo de pensamentos. Isso era um dos problemas que Paulo enfrentou em Coríntios. Segundo, Paulo também enfrentou porque os filósofos achavam que a cruz de Cristo era loucura para aquele povo, que não se acreditava que Cristo morreu na cruz para salvar o perdido. Para os gregos isso era loucura, e Paulo resistia, enfrentava essa resistência. Tamanha era a filosofia que estava na igreja, que estava na cidade, porque era influenciada. Paulo também enfrentou resistência
próprios patrícios, na sinagoga judaica, que Cristo era um escândalo, a morte de Cristo era um escândalo. Que eles queriam o Cristo, aquele que vinha poderoso, o Messias poderoso, para destruir o Império Romano e então se livrar, porque era prometido no Antigo Testamento que viria o Messias para que salvasse ele, tirasse o povo judeu daquele império, daquele tamanho era o sofrimento. Mas Paulo chega em Corinto e começa a pregar o Jesus Cristo, o carpinteiro. Paulo não vai com discursos eloquentes para poder persuadir as pessoas, mas ele chega em Corinto debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, debaixo do poderio de Deus, porque ele recebeu do próprio Cristo a incumbência de falar do amor de Cristo. O nosso irmão foi bem feliz ao ler 2 Coríntios 12, porque Paulo poderia pegar aquilo para ele e se transformar para ele e formar um novo ministério, porque ele viu coisas inefáveis a respeito de Deus e depois ele poderia se vangloriar. Mas Deus falou para ele o quê? A minha graça te basta. E os irmãos de Coríntios estavam assim influenciados com esse tipo de pensamento filosófico, com esse tipo de cultura dos judeus, que era o Messias poderoso, e procurar restabelecer a paz ao povo judeu. Mas Paulo, debaixo da graça, chega, só queria pregar o Cristo esse crucificado. Aleluia. E esse é o nosso dever, esse é o nosso objetivo, de reverenciar esse Deus crucificado. Veja bem, porque aqui está formado a Trindade. Está o Deus, está o Jesus Cristo, está o Deus e está o Espírito Santo. Paulo prega simplesmente a palavra de Deus e fala para os irmãos ficarem alerta, porque a sabedoria deles era terrena, a sabedoria deles era pequena diante do tamanho e poderio de Deus na vida daquele povo, na vida de Deus, na vida de Paulo, para que os irmãos pegassem a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. Paulo também sofreu resistência do seu próprio apostolado, porque tinha apóstolos que faziam influência. Portanto que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele defende o seu apostolado, porque os irmãos, alguns apóstolos falsos mestres, estavam ensinando, porque o evangelho tinha que ter uma mistura. Nos dias de hoje o evangelho está misturado com filosofia. Nos dias de hoje o evangelho está misturado com ideologias políticas. E isso é um grande perigo. O evangelho hoje está sendo um produto, está exposto à prateleira, está exposto de um evangelho A e evangelho B. Eu não quero esse evangelho porque ele não vai confrontar com a minha vida. Ou eu quero esse evangelho aqui porque vai falar com o meu ego e eu vou viver coisas boas, mas o evangelho é confronto. E os irmãos de Corinto estavam nesse dilema entre os filósofos e os judeus, porque Paulo também escreveu tanto do grego como do judeu. Mas dentro desse povo tinha uma minoria, que era o povo que estava tentando firmar os passos na fé em Jesus, mas tinha esse tipo de influência na igreja. Se você for ver lá no capítulo 1, Paulo começa dizendo, no capítulo 26, irmãos, pensem que em vocês era quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de pensamento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. E ele escolheu o que para o mundo insignificante e desprezado, que nada é, para reduzir o nada que é, a fim que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, irmãos, aí no papel da igreja de Corinto, no mundo lá fora,
cidade rica, que tinha um templo da deusa Afrodite, que cerca de 10.000 prostituía, se louvando dentro do templo, e os irmãos talvez se deixavam se envolver com esse tipo de pensamentos, por causa da filosofia, porque os filósofos iam às praças e pregavam, falavam bonito, falavam eloquente, e consequentemente traziam multidão. Mas na igreja tinha os irmãos já mais fracos, os irmãos que não eram nobres, os irmãos, como diz, eram escravos, e se deixavam influenciar com esse tipo de pensamento, de influência. Quantos nos dias de hoje, irmãos, que não tem isso que o apóstolo Paulo falou no início da igreja primitiva, está nos dias atuais? Pessoas que não têm poder aquisitivo, pessoas que não é nobre de nascença, pessoas que não têm sabedoria, mas comecem a se envolver com esse tipo de coisa, com essas filosofias. E Paulo traz um alerta para esse tipo de pessoas, para os irmãos da igreja, para saber, mais para Paulo pregar só o Cristo este crucificado. É o primordial da nossa vida. Nós temos que louvar e reverenciar esse Deus, porque a obra de Cristo na cruz foi redentora para nossas vidas. Porque eu e você não tinha essa capacidade de morrer na cruz, mas Jesus Cristo veio e cumpriu essa obra maravilhosa. Paulo não queria que o Evangelho de Cristo, naquele momento, se misturasse com essas filosofias, para que os irmãos entendessem, vivesse a plenitude só em Jesus Cristo. Essas coisas que os homens pregavam, essas coisas que os homens falavam, era nada diante do Deus poderoso. Essas filosofias, essas coisas bonitas, não levavam a nada a não ser a eternidade. Amém? Glória a Deus. E foi com fraqueza. Paulo também chegou, irmãos, não foi com a sabedoria que ele tinha para pregar, mas ele foi também com temor e tremor. O que é isso que Paulo está dizendo? Ele foi com humildade para pregar a palavra de Deus. Porque muitos nos dias de hoje se fazem um congresso e dá prioridade ao que vai pregar. Faz um stand-up para o que vai pregar, e o principal conteúdo, que é Jesus Cristo, fica de fora. E nós não podemos fazer sombra a Jesus Cristo, a esse Cristo crucificado. Paulo poderia muito bem trazer para ele, repito, o ego em cima dos irmãos, porque ele sabia, porque o que ele tinha, que ele recebeu era de Jesus Cristo, e ele transmitia para os irmãos. Mas ele foi com tremor e temor, ele foi debaixo da graça, com muita humildade, para tentar colocar com os irmãos, tamanha é o mistério revelado para aqueles irmãos, talvez eles estavam dispersos. Então ele não foi com palavras bonitas, ele foi com humildade, com muito tremor, debaixo da presença, debaixo da graça de Deus. Minha mensagem, a minha pregação é consistir em palavras persuasivas, não foi, mas com demonstração de poder. O que é demonstração de poder, meus irmãos, quando Paulo fala isso? É um ato legal diante da justiça. Paulo estava levando demonstração de poder. Paulo tinha poder porque era pessoa transformada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quantas pessoas foram transformadas através de Paulo? O nosso irmão bem falou que tinha um irmão que estava indeciso, o jovem Eutico estava indeciso naquela janela, mas é uma prova legal de uma demonstração de poder, porque Paulo tinha poder na sua vida, na presença de Jesus Cristo, porque era pessoa transformada. Quantas pessoas foram transformadas diante da pregação de Paulo? E esse é o papel da igreja. Nós temos que levar a palavra de Deus para transformar vidas, para que vidas sejam transformadas através do Evangelho. Não um Evangelho misturado, não é um Evangelho que eu só vou se eu vou ganhar isso, com um Evangelho com barganha. Não, o Evangelho de Cristo é confronto, é renúncia, é o Cristo crucificado. E Paulo enfatiza bem isso aos irmãos de Coríntios, para que não deixar pelas suas sabedorias humanas, o grande saber dos homens. Porque os poderosos, quem eram os poderosos na época? Eram os gregos e os judeus.
E tinha o Império Romano ainda, que era poderoso e fazia com que acontecesse isso. Esses na época eram os poderosos. Hoje são os políticos e outras classes formadas, civil formada, acham que são todos poderosos, mas são ímpios. Mas Paulo chega com demonstração de poder, com pessoas transformadas e quer que os irmãos também sejam transformados através do poder do Espírito Santo na sua vida. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Mas também Paulo também quer lembrar os irmãos sobre a pessoa bendita, porque esse mistério estava oculto, foi revelado aos irmãos. Ele deixa bem claro. Mas o que revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Porque os sábios na época, se tivesse o Espírito Santo, não crucificaria esse Cristo. Achavam que era poderoso, achavam que sabia pelas suas filosofias, mas eles não entendiam o mistério. Mas nós hoje, o mistério foi revelado, que o mistério é o testemunho de Deus, é o poder de Deus. Foi a obra redentora de Cristo, nos trouxe a observância, agora não está mais oculta aos nossos olhos, mas o mundo ainda está oculto. O mundo ainda não conhece a pessoa bendita de Jesus Cristo como um Salvador de vossas almas. Mas ao invés de reconhecer, eles continuam ainda a crucificar esse Cristo. Mas nós vamos se reverenciar a Ele, porque o Espírito nos testifica que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso libertador, porque é o Espírito de Deus que nos traz, nos deu gratuitamente esse poder. Agora nós estamos no mistério de Deus, agora está em nossa vida. Porque os pensamentos dos homens os pensamentos do homem e não ser o Espírito de Deus que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Eu não conheço o pensamento do nosso diácono Marquinhos. Só ele mesmo conhece os seus pensamentos. Paulo então dizer, porque o Espírito testifica. Só Marquinhos com seus pensamentos que conhece o pensamento dele e Deus. É a mesma coisa, é o Espírito de Deus. O Espírito sonda as coisas profundas de Deus, a não ser o próprio Deus. O próprio Deus, Ele que é Espírito, Ele que testifica sobre nossas vidas. Porque Ele não sonda o coração de ninguém, a não ser o Espírito Santo. Ele que vai sondar, Ele é o Espírito Santo, Ele que é o Consolador, Ele que intercede por todas as causas. E Paulo tenta colocar essa palavra no coração dos irmãos para que eles não fiquem dispersos, tamanho a filosofia daqueles que trazia para eles, e consequentemente o pecado na vida deles. Mas Paulo queria trazer novidade de vida, transformação através da palavra, através do Cristo crucificado. E quando Jesus chegou, subiu na Monte Pascual, repito, quando Jesus chegou em Jerusalém, o povo agora, semana passada, semana atrasada, Páscoa e Domingo de Ramos, a gente vê as pessoas na rua batendo palma, tamanha hipocrisia, que no próximo domingo seguinte os próprios mataram o Cristo. Onde é que Jesus chorou? Uma das frases, uma das vezes que aparece na Bíblia, onde é que Jesus chorou, foi quando ele estava subindo a Jerusalém, o povo enaltezando, Hosana, Hosana nas alturas, mas Jesus dizia, chorava, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam louvando Cristo, mas uma semana depois eles mesmos o crucificaram. Mas Paulo vem na contramão e fala, eu quero saber de vocês, é este Cristo crucificado. E é o primordial na vida de Paulo, também tem que ser na nossa vida. Não podemos dividir o nosso Jesus com outras coisas, porque
o Espírito, a cruz é o núcleo, Jesus Cristo é central na vida, Ele é o ponto central da nossa vida, é Jesus Cristo e todas as outras coisas, porque Jesus Cristo foi predestinado, foi desde a fundação do mundo. O Evangelho pleno em Jesus Cristo foi antes da fundação do mundo. Sempre eu costumo dizer, porque a palavra de Jesus Cristo, quando esteve, já era quase a última. Porque primeiro foram os profetas, primeiro depois veio os apóstolos pregando, e por último foi Jesus Cristo. Mas o Evangelho ele é pleno da predestinação antes da fundação do tempo, é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai também nos testificar sobre essas coisas. É o Espírito Santo que traz agora nossas vidas para nos consolar, para nos ortogar diante a presença de Deus. Que o Evangelho seja transformador na minha e na sua vida. Que o Evangelho seja eficaz na minha e na sua vida. Não o Evangelho misturado com outros tipos de coisa. Porque é mais fácil, porque é fácil de assimilar, porque tem irmãos que não vai querer ouvir uma palavra de exortação, tem irmão que quer ouvir só uma palavra de prosperidade, tem irmãos que vai querer ouvir palavras só de consolo. Mas o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, ele é sem mistura, ele é o Cristo, ele é verdadeiro, ele é paz, ele é pleno na nossa vida. É esse Evangelho que nós temos que reverenciar, é a palavra de Deus que é revelada sobre nossas vidas. Porque o Evangelho tem que ser pregado. O que é Evangelho? É a palavra de Deus revelada nas nossas vidas. Porque revelações foi até Paulo, o mistério revelado foi só até João, até João. Não tem mais mistério revelado. Agora, revelação é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a verdade. Esse vai ter que confrontar com nossas vidas. Não precisa ninguém vir falar isso, falar coisa, isso com você. Você consulta na Bíblia, por isso nós temos que meditar na Bíblia. Temos que ser irmãos bereanos. Quando estava pregando, os irmãos iam consultar se estava falando a verdade. Paulo cita esses irmãos da igreja de Bereia. Pregava, eles consultavam a palavra de Deus. Mas hoje está difícil, dá canseira ler a Bíblia, confrontar, ler. Se você pegar primeiro, se for ler a palavra de Deus, você pegar Hebreus, por exemplo, você vai ter que ler primeiro todo o livro de Levítico para você entender Hebreus. Porque não vai ter confusão, mas vai ter concordância a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é confronto. Vai trazer, vai revelar a sua vida inteira. Ao contrário que o mundo traz de fora para dentro, mas a palavra de Deus, ela é o contrário, de dentro para fora. Nosso irmão foi bem feliz ao dizer que, quando ele leu Joel, que multidões estão confusos porque não conhecem a palavra de Deus. Já diz aqui uma vez um ilustrador fez uma pintura de um quadro, glória a Deus, que existia 3 tipos de pessoas e 2 caminhos. O caminho estreito, poucas pessoas, o caminho largo, muitas pessoas, e há um grupo indeciso. Quero dizer para o irmão, minha irmã, não existe 3 caminhos, só existe 2 caminhos. Se você estiver no grupo da indecisão, você vai para o caminho largo, é triste de dizer, mas vai. Mas o caminho estreito é onde conduz você à eternidade. O caminho estreito é onde é que Cristo sofreu por você, morreu por você, foi cuspido, foi maltratado por causa da minha ignorância, por causa da sua ignorância, mas Ele está no final, intercede por você, e Ele está de braços abertos a te esperar. Basta você confiar nesse Jesus Cristo poderoso.
Basta você entregar a sua fé, a sua esperança e depositar nos pés de Jesus, que é a mensagem da cruz para nossas vidas. Paulo trouxe essa palavra para os irmãos. Eu quero trazer para os irmãos nessa noite essa reflexão. Porque o mundo não tem a mente de Cristo. Se eles tivessem, não faziam o que fizeram com Cristo. Tentaram distorcer a mensagem de Cristo e hoje tentam distorcer ainda a palavra de Deus. Mas quem que vai sondar os pensamentos de Deus? Quem vai instruir Deus? Só o próprio Deus que tem esse pensamento. Mas que nessa noite nós tenhamos a mente de Cristo. Que nessa noite retenhamos do céu o firmamento, a glória, a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que nós tenhamos essa mente de Cristo. Porque a mente de Cristo vai trazer a claridade, vai trazer a luz, vai trazer a esperança nas nossas vidas. Você não vai ficar disperso se você tiver a mente de Cristo, você vai ficar antenado, porque Jesus é a luz do mundo. E você é essa luz que há de brilhar nas trevas. Você é essa luz, onde é que você for, você é um testemunho. Você agora é um mistério não oculto, agora você é um mistério revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque você reconheceu Jesus Cristo como um Salvador e suficiente da sua vida. Então é esse Deus que nós temos que servir, é esse Jesus Cristo que temos que glorificar. Então nesse momento nós tenhamos a mente de Cristo. O mundo não tem, mas nós, como cristãos, nós temos que ter essa mente de Cristo, essa mente aberta. Sabemos que a filosofia existe, porque Deus o permitiu, mas nós, com a mente de Cristo, não vamos deixar se levar por esse tipo de filosofia, por esse tipo de cultura. Eu disse, mas nos dias atuais, são pessoas que estão influenciando e tirando a sua visão diante das Escrituras, tentando perturbar a palavra de Deus para que você saia do foco, que é o principal, que é a sua salvação. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Que Deus dê uma outra oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos?